pastor Ney já está nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar neste momento, queremos continuar a ouvir a tua palavra. Usa o teu filho de uma forma poderosa nesta noite, que a tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou em seu coração, que ele possa narrar nesta noite para a tua igreja, e a tua igreja ser alimentada no nome de Jesus. Fica conosco, continua nos abençoando, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Felicidade imensa de retornar a essa casa, rever o pastor Maxwell, a pastora Patrícia, o pai presbítero Luiz, demais ministérios, irmãos da mesa, todos os irmãos. Essa igreja é uma bênção. Me sinto em casa quando eu venho aqui. Deus abençoe a sua vida. Amém. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto você procura, pede a permissão do pastor. Terminamos agora o seminário escatológico lá na nossa igreja. 3 terça-feiras, o pastor Robson de Souza ministrou esse seminário sobre o arrebatamento da igreja e a tribulação. E aí ele falou os projetos da igreja. Ele está se mudando, né, da igreja que ele está para outra igreja. A outra igreja precisa fazer algumas coisas. E aí ganhou alguns livros para ajudá-lo. E aí eu me encarreguei de sempre que pregar, estar aqui anunciando, para ajudar o ministério dele, a obra lá. Então está aqui, irmãos, se você puder nos ajudar o pastor Robson, naquela grande obra que ele está. É um livro poderoso, né? Fala sobre estamos em guerra, batalha espiritual. Então, se você quiser adquirir, R$25 para ajudar o ministério do nosso amigo, amém? Então, se você quiser, me procura depois do culto. A minha aceita cartão de crédito, Pix, só não aceita cheques ou aberto carro. Eu voltei, né? Mas o restante, se você quiser ajudar, fica à vontade, amém? Em nome de Jesus. Quem achou, diga vamos para o céu. Quem não achou, diga aqui, espera aí. Glória a Deus. Então espera aí que eu não achei não. Glória a Deus. Isso, achei. Versículo 16. O tema é desfazendo a obra do diabo. Está em 1 João capítulo 3, versículo 8. Nós já vamos falar de lá também. Vamos lá. Aconteceu que indo nós ao lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual dava grande lucro aos seus amos, adivinhando. Esta seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, quem vos anunciam um caminho de salvação. E isto fazia por muitos dias, até que Paulo desgostou-se e virando-se disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saia dela. E no mesmo momento saiu dela. Mas aos seus amos, ou seus patrões, ao ver que havia saído a esperança de seu lucro, lançaram mão a Paulo e a Silas e o arrastaram até a praça pública ante as autoridades, e apressando-os alguns magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, alvoroçaram nossa cidade e proclamam o costume que a nós, sendo romanos, não nos é lícito aceitar nem praticar. E o povo se amontoou contra eles, e os magistrados, rasgando seus mantos, mandaram que os açoitasse com
várias. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar glória? Queridos, esse texto, nós já pregamos muito esse texto aqui. Esse texto aqui é muito profundo. Esse capítulo aqui fala de algumas coisas tremendas. Se você ler o capítulo 16, você vai ver coisas aqui extraordinárias. Você vai ver a conversão de Lídia. Você vai ver Paulo levando Timóteo. Você vai ver muitas coisas. Isso aqui trata-se de uma viagem missionária de Paulo para alguns lugares da Ásia, né? Algumas cidades que ele pregou, que ele, né, nas suas primeiras viagens missionárias tinha abrido igreja, agora ele está retornando para fortalecer os irmãos. Enfim, quando eu vi o tempo desfazendo a obra do diabo, só o Novo Testamento a gente tem muitos versículos, muitos capítulos bíblicos para a gente falar sobre isso. Mas me soltou no coração esse capítulo, porque quando você lê esse texto, você vai ver a ação do diabo na vida de alguém que colocou no coração de fazer a obra de Deus. Você vai ver a atuação maligna de paralisar uma obra em que Deus estava fazendo através dos seus servos. Você vai perceber, querido, nesse texto que tem a vontade de Deus, tem o querer de Deus, tem o propósito de Deus. Paulo e Silas, viajando para alguns lugares, a gente percebe nesse capítulo que chega um momento da sua viagem, que Paulo quer ir para um determinado lugar, mas o Espírito Santo detém Paulo de ir. E a priori, ou a princípio, Paulo não entende muito, porque o Espírito de Cristo está impedindo dele fazer o que tem que ser feito na obra de Deus. Eu aprendo que tem hora, querido, que o Espírito Santo muda a nossa rota, porque Ele quer encontrar alguém, Ele quer que você encontre alguém, Ele quer que você vá para outro lugar, e lá, querido, você tem um outro tipo de experiência. Porque a gente às vezes fica relutando, querido, em lugares, e aí a gente não vive experiências novas. E aí eu vim aqui para profetizar para alguém: 2023, Deus vai quebrar alguns ciclos na minha vida, na sua vida, porque você e eu precisamos vivenciar coisas novas. E aí a gente está preso a pessoas, a gente está preso a relacionamentos, a gente está preso, querido, a amizades, a gente está preso a algumas coisas que na verdade o Espírito Santo já falou: solta, libera, deixa embora, sabe, querido? E aí a gente fica relutando dentro de uma bolha, nessas situações. E Deus está dizendo: enquanto você está preso nisso, você não consegue romper para um novo ciclo, para uma nova história, para um novo tempo na sua vida. E aí a pergunta, querido, que eu quero fazer aqui hoje é essa: quantos aqui querem viver um ciclo novo? Agora pergunta a esse irmão que levantou a mão, diga para ele: está disposto, está disposta a se desfazer do ciclo antigo? Glória a Deus. A gente, querido, lendo esse texto, a gente vai perceber que o Espírito Santo quer levar Paulo e Silas para alguns lugares que ele ainda não tinha pisado, porque lá tinha alguém que precisa ouvir o Evangelho. Mas aí Paulo reluta tanto que o Espírito, na verdade, teve que dar uma visão para Paulo. Paulo teve uma visão à noite, e a visão que ele teve, ele viu um varão em pé, querido, e o varão dizendo para Paulo o seguinte: atravessa a Macedônia, vem falar conosco, ou vem nos ajudar. Paulo então entendeu, querido, que
a recusa do Espírito Santo em uma certa direção que eles queriam tomar, era literalmente, querido, por causa dessa pessoa, dessa obra que estava, querido, na Macedônia. Paulo entendeu, Paulo então viaja para lá. Aí, queridos, a gente lendo esse capítulo, esses textos, a gente percebe algumas coisas aqui. O versículo 16 que nós lemos, é o que nós vamos nos apegar, diz assim: aconteceu que indo nós ao lugar da oração. Então percebe que eles não são só missionários, eles não são só um pregador, eles são alguém que tem uma vida de oração. Porque o que me sustenta na jornada que eu tenho, querido, é o quanto eu me dedico na oração. Tem gente que quer fazer muita coisa, a pergunta é: tem tempo para orar? Você tem tempo para ler a Bíblia? Você tem tempo para parar e conversar com Deus? Paulo, querido, percebendo que na cidade em que ele está não tem uma sinagoga, então ele vai para um lugar, querido, inusitado. Ele vai para a beira de um rio. E quando ele chega na beira de um rio, ele começa a conversar. E quando ele começa a conversar, ali tem algumas mulheres que o ouvem. E entre essas mulheres está Lídia, uma grande empresária de pano fino, púrpura. Tem uma mulher ali, querido, que até ouviu falar de Deus, mas ela não é convertida na íntegra. E aí, querido, Paulo e Silas pregam o evangelho para ela, ganha ela para Jesus. Ela constrange eles de irem para a casa dela. Ele vai para lá, querido, fica lá. Provavelmente, querido, eles têm comunhão com Lídia, sentam na mesa, tomam café, almoçam. Eu acredito nisso. Só que a obra missionária, a obra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é só o glamour, querido. A gente não pode parar só nas coisas que nos acontecem de bênção e de vitória, porque eu aprendi uma coisa: a obra feita por alguém não é só de luta. Tem momento que Deus prepara pessoas para cuidar de mim, de você. Tem momento que Deus levanta alguém, querido, para cuidar de... eu estou arrepiado aqui para dizer isso para alguém. O que é isso, pastor? Isso é provisão de Deus. Isso é milagre. É Deus dizendo: enquanto você faz a minha obra, eu cuido da tua vida, eu cuido da tua casa, eu cuido do teu negócio. Enquanto, oh glória, faz a minha obra e eu cuido da tua. O problema é que a gente está tão, querido, ensigueirado em se dar bem na nossa vida, que a gente esquece a obra de Deus. Aí quando a gente esquece a obra de Deus, o céu tranca. Mas aí quando a gente faz a obra de Deus, o céu se abre naquilo que é nosso. Catuca alguém e diga: Deus vai cuidar do que é seu, mas cuida do que é de Deus. Você lembra, querido, de Ageu? Ageu chama a atenção do povo, dizendo: olha, vocês estão aí fazendo a casa de vocês, mas a casa de Deus está em ruína. Vocês vão plantar e não vão colher nada, e o que vocês colher vai botar em saquetel furado. Ou seja, enquanto vocês não fizerem a minha obra, o saco continuará furado. Mas quando vocês fizerem a minha obra, eu vou reter. Vocês não vão ter necessidade de nada. Então Paulo, querido, e Silas está tendo um cuidado de Deus. Ganharam Lídia, batizaram Lídia. E aí Lídia é uma mulher rica, com condições financeiras. Eu acredito, Lídia se tornou uma entendedora do ministério de Paulo, de Silas. É Deus dizendo: faz a minha obra que eu levanto. Faz a minha obra que eu abro a porta. Faz a minha obra, aleluia. Faz a minha obra da glória, que eu tiro as pedras do caminho. Aí o cara está desempregado, parado, aí não faz nada, não ora, não vem para a igreja, tem consagração, não está aqui, está vendo não sei o quê. Querido,
está desempregado, o melhor lugar para vir, vem para a consagração. Bota o joelho aqui e diga: Deus, está tudo nas tuas mãos. Eu não tenho, eu não sei de onde vai vir, mas eu entrego na tua mão. Aleluia. Oh, glória. As minhas maiores vitórias quando eu fiquei desempregado foi quando eu fui para a igreja. Eu entendi que em casa, encalçoada, eu não ia ganhar nada, mas se eu fosse para a obra de Deus, Deus faria alguma coisa, e Deus fez. Querido, quando eu fiquei desempregado, foi os momentos que eu comi melhor, vesti melhor, dormi melhor, saí melhor. Glória. Porque enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim. Está tudo alguém aí, cuida das coisas de Deus. Cuida das coisas de Deus. Eles querem orar. E aí, querido, há segredos quando a gente sai para orar. Todas as vezes que você sair para orar, Deus revelará para você algumas coisas. É impossível uma pessoa que ora não viver milagres da parte de Deus. Eu vou repetir, querido. É impossível uma pessoa dedicada na oração não vivenciar milagre. Porque quando você ora, a Bíblia fala sobre isso, querido. Pedi, dá-se-vos dá, batei a porta, se abrir, quem pede, recebe, quem busca, encontra. A Bíblia está recheada, querido. Se você ler Mateus capítulo 6, você vai perceber algo ali muito tremendo. Deus, olha, não fica andando ansioso e preocupado com as coisas dessa vida, não. Busca primeiro meu reino, a minha justiça, e essas coisas eu acrescentarei. Oh, glória. Muita gente preocupada e ansiosa, aleluia, pelo amanhã, pelo que vai acontecer amanhã. Escute isso, querido. Trate das coisas de Deus hoje, que o amanhã Deus cuida. Oração, a oração vai te revelar algumas coisas. Eles saem para orar e vivenciam isso. Eles ganham Lídia para Jesus. Eles pregam para Lídia, eles falam na íntegra para Lídia. Mas aí, querido, a Bíblia diz que eles vivenciaram agora outro tipo de história. E é aí que eu vou pregar. Essa história aqui me chamou muito a atenção. Porque parece que Deus às vezes faz umas coisas comigo e com você sem sentido. Parece que às vezes Deus nos leva para caminhos que às vezes parece que Deus não tem, sabe? Pô, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas olhe para mim, nenhum lugar que Deus te manda aí é sem propósito. Todos os lugares que Deus nos manda aí tem propósito. Mas escute isso, querido, nem sempre a gente espera o que vai acontecer lá. Porque quando alguém sai para fazer a obra de Deus, a visão de quem sai, pastores, é o seguinte: vai dar tudo certo. Vou lá, vou pregar, vou ganhar alma, vou arrebentar, vou falar de Jesus, vou vir pulando e saltando. Nem sempre. Tem hora que Deus te leva, querido, para um caminho que você às vezes acha que o caminho que você está indo é um caminho até, querido, de alto sucesso. Mas Deus está dizendo: vai ter até vitória, mas vai ter processo. Vai ter até êxito, mas vai ter processo. Agora você me pergunta: por que Deus não revela os processos? Porque se Ele revela os processos, você não vai. Porque a gente é tinhoso, irmão. Tem gente aqui pirracento. Tem gente aqui que é pirracento. É pirracento com o pastor, com a pastora. É pirracento com o pai e com a mãe. E eu aprendi o seguinte: se não respeita pastor, não respeita pai e mãe, vai respeitar Deus. Se não obedece pai e mãe que está vendo, pastor e pastora que está vendo, vai respeitar Deus que não está vendo, irmãos? Tem gente que é pirracento, faz birra. Já viu os pirrudos com Deus? Não vou. Se o Senhor não me der, eu não vou. Se o Senhor não fizer, eu não vou. Não vou. Parece que Deus depende de mim e de você. Mas eu vim aqui para dizer para tirar essa expectativa sua. Deus não depende de você. Não, eu vou repetir. Deus não depende de você. Deus não depende da tua voz. Deus não depende
chamaram de pai e mãe quando fez pirraça? Rapaz, meu pai era sanguíneo, né? Meu pai era só na orelha. Minha mãe não, minha mãe ela clássica, aquela postura. Não vai não? Minha mãe batia na postura. Entra. Meu pai não, meu pai já chutava, já dava um bico, já voava no gogó. Minha mãe fazia assim, entra. Bora, meu filho. Bora, mamãe está te chamando. Mas, rapaz, quando ela dizia, mamãe está te chamando, só escutava, uai, socorro. Não adianta fazer pirraça, o processo demora mais, a bênção demora mais. Tem gente aqui, pastores, sabe por que a bênção está demorando? Porque Deus está mandando fazer, mas ela está se omitindo a fazer. Enquanto você se omitir em fazer o que Deus mandou você fazer, as bênçãos estão trancadas, nada está dando certo. Eu vim como profeta para dizer para alguém: faça o que Deus mandou você fazer, e Ele abrirá o céu sobre a tua cabeça. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Tem alguém aqui, querido, comigo? Aleluia! Nem sempre Deus vai revelar o processo. Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Paulo e Silas, eles estão caminhando, querido. Paulo sai da casa de Lídia e ele está caminhando. E aí ele diz que Lucas diz que sempre que ele saía uma jovem. Essa jovem tinha um espírito de adivinhação. É um espírito, querido, maligno. A gente poderia falar de da mitologia daquela época, mas não vamos falar não, porque isso não é demônio. Ela tinha um demônio, um espírito que possuía ela, de adivinhação. Ela revelava a vida dos outros. Ela dava lucro para alguém. E aí toda vez que Paulo e Silas passavam, ela dizia, olha, eles são santos homens de Deus, eles pregam a salvação. Era mentira ou verdade que ela dizia? Porque o problema aqui não é, querido, a verdade que ela dizia, mas o problema aqui era a fonte, da onde estava vindo. Aleluia! Porque tem verdades sobre mim, sobre você, que são ditas, que a gente precisa saber da fonte. Quem está dizendo? Porque tem gente que não tem moral para dizer nada de mim e de você, mas elas querem dizer. Tem gente que não tem moral para falar de nós, mas elas vão falar. Por que elas vão falar? Porque não é elas, é o que usam elas. O problema é que o que ela está dizendo é verdade, mas a fonte está errada. E Deus não vai pegar ela, Deus vai pegar a fonte. Porque a gente olha para Deus, quebra ela, Jesus, mata ela, revela essa fofoqueira. Não é ela, é quem está usando ela. Deus vai pegar quem está usando, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, dominadores. Nós estamos orando errado. Estamos orando para matar gente, não é para matar gente. Nós temos que orar para Deus revelar a fonte que está usando. Vem aí. Quem é você? Vem aí, que corpora. 3 pessoas, 3. Querido, escute isso. Dentro de um ser, de uma vida, há 3 tipos de vozes. Quantos? 3 tipos de vozes. A primeira é de Deus. A segunda
a sua consciência fala. A terceira, a do diabo. É por isso, querido, que tem um dom na Bíblia que poucos pedem. Por isso que a gente não vê muito na igreja. A gente quer dom de curar, dom de revelar, dom de mistério, dom de voar, dom... Irmão, não é pecado não. Se tiver dom aqui, pede. Mas tem um dom que é necessário para a igreja atual. Dom do discernimento de espírito. Eu preciso saber quem é que está falando. Não, deixa eu... Peraí. Quem está falando? Que fonte é essa? Porque às vezes é a alma. A alma está totalmente arrebentada, destruída. E aí a alma quer jogar para fora. E aí a gente tem que ter discernimento. Quem está falando? E às vezes é Deus que está falando e ele está dizendo que é diabo. Isso acontece muito nas igrejas pentecostais. E aí tem gente que está se movimentando no espírito. Aí a gente olha, isso é diabo. Está pulando, isso é diabo. Cuidado, irmãos. Olha aí. Cuidado. Há um pecado imperdoável na Bíblia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você me pergunta o que é blasfêmia. Blasfêmia, querido, é você pegar o que é de Deus e transferir para o diabo. Cuidado. Eu sei que tem umas coisas meio esquisitas, né? Mas quando é esquisita, quem está no altar, querido, tem visão. Vai descer e vai botar a mão e vai cair. Mas escute, querido, não é da minha, nem da sua, condenar ninguém. A Bíblia diz que eu posso julgar a profecia, mas eu não posso julgar o profeta. Então o dom do discernimento vai literalmente me dá capacidade de discernir quem é que está usando esse corpo. Quem está te usando? Quem está falando através da sua boca? É Deus? É você ou é o diabo? Paulo, por muitos dias, está ouvindo essa moça falando. Esses homens são homens de Deus. Esses homens são pregadores. Esses homens. Só que chega um dia que o Espírito Santo, querido, incomoda Paulo. Aí, irmãos, Paulo vai e expulsa, vira para aquela moça e diz espírito maligno. Não, ele não diz moça endemoniada. Não, ele diz demônio que está usando ela. Sai. É assim que ele tem que... Sai dela. Meu Deus. Porque a gente às vezes está atacando errado. A nossa eita. Eba, laçandará. Eu estou sentindo ele aqui. Deus vai revelar as obras do diabo para derrotá-lo em nome de Jesus. Porque escute isso, é muito sutil. Se não tiver discernimento, é muito sutil, passa batido. Passa direto. Mas como aqui tem homem e mulher de Deus, se alguém falar usado pelo diabo, ele vai cair por terra. Eu já expulsei demônio de pessoas que você olhava e jurava, está no espírito, quando botou a mão caiu endemoniada. Eu já vi gente cantando e pregando, aí o camarada foi lá, botou a mão, caiu endemoniado. Deus vai trazer sobre nós nesse tempo o dom do discernimento. A igreja não vai ser confundida, a igreja não vai ser enganada, a igreja vai ter, querido, clareza do que está acontecendo. Se é Deus, deixa Deus falar. Se é Deus, deixa Deus fazer. Mas se for o diabo, o homem vai se calar. Vai se calar. Paulo expulsou o demônio que estava usando essa moça. O demônio vai embora, irmãos. Só que qual é o problema? É o dono, ou o que se achava dono dela. É muito engraçado. Porque tem pessoas que gostam de nos escravizar, querido, não pelo que somos, mas pelo dom que exercemos. É só ter dom. Tem gente que não gosta de você.
Gosta do dom que você tem. Não, eu vou repetir. Tem gente que não me suporta, mas gosta do dom que eu tenho. E aí o dom que eu tenho faz com que ela se apegue a mim. Não gosta de ouvir tua voz, não gosta de ver a tua chegada. Quando você chega, já fala: ah, mas como ela tem dom, né? Como ele tem dom, está repreendido em nome de Jesus. Essa moça não tinha liberdade, ela era escrava 2 vezes. Escrava pelo diabo e escrava para o homem. E você acredita que no pleno século 21, querido, ainda existe gente assim? Existem os escravos e existe quem escraviza. Ministerialmente, estou falando de igreja. Enquanto você tiver dom, Ele vai te usar. Mas se você, querido, se sair o dom, você não presta para nada. Meu Deus! Só que eu amo Jesus. Jesus me ensinou que o dom que eu tenho é para usar para a obra dele. E o dia que o dom sair, ele vai continuar me amando. Meu Deus! Ele vai continuar dizendo para mim: vem, meu filho, eu te amo assim mesmo, sem dom ou com dom. Falando em língua ou não falando em língua, eu te amo. A gente precisa entender isso, querido. Porque às vezes a gente se sente inútil dentro da igreja porque não tem dom. Dom não, querido, tem gente que tem sim. Tem gente que tem dom de visão, de revelação, profecia, tem dom de cura, tem dom. Tem, foi Deus que deu, mas tem gente que não tem dom nenhum. Mas escute, ela não é menos e não é mais. Deus ama ela como ama você que tem dom. E o outro dom de salvo é tuas obras. Jesus disse muito naquele dia que dirão: Senhor, Senhor, no teu nome, Jesus, para trás de mim, rapaz. Tu fechou, aleluia. Tem alguém para dar glória aí? O demônio foi embora, mas a menina fica, o dono dela fica. E aí, querido, ele fica indignado. Em vez de ficar feliz pela libertação da moça, o que ele fica? Ele fica triste. Por que ele fica triste? Porque aquela moça, o demônio usava aquela moça, dava lucro. E aí acabou o lucro. Meu Deus. Acabou o lucro. Acaba o lucro. Mexeu no lucro dele. Aí ele fica endemoniado. Pega Paulo e Silas e leva a autoridade romana. E houve um alvoroço naquela cidade. E aí, queridas, a autoridade rasga as vestes de Paulo e de Silas. E aí rebenta Paulo e Silas. Aí você me pergunta: por que isso? Para que isso? Para que sofrer? Você precisa entender, irmãos. Eu estou lento hoje. Deus, maravilhoso. Você precisa entender. O que, pastor? Obra de Deus. Ela tem suas vitórias, mas também tem as suas consequências. Quem vem para a igreja achando que isso aqui, achei um paraíso. Não, agora eu estou no pedacinho do céu. Aqui não tem problema, aqui não tem. Vou logo dizer para você: tem. Muito. A igreja que eu pastorei tem problema e muito. Estou careca. Tem. Poderia aqui dizer alguns problemas que tem, mas pastores já sabem. Você também já sabe. Aqui não é o céu. Alguém disse assim: pastor, vou sair da igreja. Por que vai sair, meu filho? Não, tem muito problema aqui. Então sai do seu trabalho.
Sai do seu casamento, larga o teu marido. Larga. Ué, mas larga. Por quê? Porque é problema. O teu casamento é perfeito? Não. Então por que tu acha que a igreja tem que ser perfeita? Tem gente que vive uma brincalhada dentro de casa e chega aqui e acha que a igreja tem que ser perfeita. Panela voando dentro de casa, meu irmão, soco, pontapé, murro, grito. E aí chega aqui, não, aqui tem que ser, não, aqui tem problema. Por que tem problema? Porque você está aqui. Pastor, o senhor hoje veio pesado, hein? Não era nem para tu vir, hein? Pastor, demora um ano para trazer esse pastor aí. Sangue de Jesus tem poder. Não, eu vou falar, irmão. Porque a igreja que gosta de palavra. Eu pulo o rolo, mas eu gosto da Bíblia. Por que a igreja tem problema? Porque você e eu estamos aqui. E eu sou um problema, irmãos. Às vezes eu sou bipolar. Tem alguém aqui bipolar? Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou azedo. Tem dia que eu não dou a paz para ninguém, pastor. E aí os membros ficam meio irados comigo. Aí tem dia que eu entro na igreja e não dou a paz. Aí, meu irmão, fica, pastor, não está acontecendo nada, é porque eu sou bipolar mesmo. Mas eu sou crente. Eu sou crente, você é crente. É os problemas que nós temos. Paulo disse sobre isso, irmão. É a luta diária. O homem exterior, o homem interior lutando. Guerra diariamente. Tem dia que a gente acorda azedo, mas tem dia que a gente acorda, irmãos, é paraíso. Tem dia que a gente olha, quem é casado aqui, olha para a mulher, está me olhando por quê? E aí já sabe, já o negócio já virou, já deu ruim. E aí depois, o que foi? Não sei. Te pegou. Tem dia. Por quê? Porque a gente tem problema. Mas escute, querido, eu não separo da minha esposa. Aleluia. Mesmo com ela, com todos os problemas que ela tem, com todos os problemas, irmãos, é até Jesus voltar. Vai ter que aturar o negão. Não, vai ter que te aturar. Aí por que eu acho que a igreja, aqui tem anjos aqui na igreja? Não! Tem gente aqui, tem ser humano, tem problema. Mas escute, é o melhor lugar, querido. Aqui é onde Deus cura a minha ferida. Aqui é onde Deus cura a minha dor. Aqui é onde Deus me levanta. Eu entro aqui caído, Deus, aleluia. Eu entro aqui, tem dia, querido, frustrado. Tem dia que eu entro querendo sair, voar, ir para outro lugar. Aí vem uma palavra, vem um louvor, vem alguém me dar um abraço, vem alguém me dar uma palavra. Aí eu entendo que aqui ainda continua sendo melhor. Foi expulso, Satanás saiu, mas aí, irmãos, agora vai ficar os prejuízos. O dono dela vai se sentir lesado, porque mexeu no mundo. Vai levar Paulo e Silas às autoridades. Paulo e Silas, querido, apanha e é preso. Sabe que Deus falou comigo algo muito interessante. Percebe? Se você perceber, querido, entender isso aqui, você vai compreender que tudo na tua vida faz parte do projeto de Deus. Tudo, até o sofrimento Deus usa, até na tua dor Deus usa, até você sendo caluniado, perseguido, até nisso Deus, querido, trabalha para fazer, para beneficiar a vida de alguém.
Você vai perceber nesse capítulo, se Paulo e Silas não entendem, não compreendem que tinham que pregar o evangelho em outros lugares, Lídia nunca conheceria de fato, na íntegra, a palavra de Deus. Se Paulo e Silas não saem para orar, eles não conhecem Lídia. Se Paulo e Silas não oram, não saem para orar, não ganham Lídia, não vai para a casa de Lídia e depois sai para pregar de novo. E aí, querido, se Paulo e Silas não encontram aquela moça ia continuar perturbada e endemoniada. Tem situações na minha vida e na sua vida que Deus está usando para ajudar a vida de alguém. Você precisa entender que o teu ministério não é seu, é para abençoar a vida de alguém. Glória. Aquilo que Deus te deu é para destruir as obras do diabo na vida de alguém. Deixa eu te falar, querido, tem alguém preso, tem alguém acorrentado, tem alguém, querido, que está escravizado pela obra do diabo, e você aí achando que o que Deus te deu é para você. Deus está dizendo para mim e para você: está na hora de sair dentro do quarto paredes, está na hora de pregar para o teu vizinho, está na hora de pregar no teu trabalho, está na hora, porque tem uma moça lá, tem um moço lá, tem um homem lá que está precisando de ouvir uma palavra. A quem eu enviarei tem a de ir por nós. Você, querido, foi escolhido para fazer a obra de Deus. Tem consequências? Tem! Tem luta? Tem! Mas vai ter vitória. Não há vitória maior do que ver uma vida saindo da mão do diabo. Não tem vida, irmãos, não tem vitória maior. Eu sei que às vezes Deus nos faz, nós chamamos de mimo. Tem hora que Deus abre algumas coisas, nos dá algumas coisas que a gente não esperava. Tem hora que Deus nos surpreende trazendo algumas coisas. Isso é bom, faz parte, querido, da vida de um missionário, de um pastor, de um pregador, de um cantor, faz parte. Mas a alegria maior é quando você prega quem estava acorrentado há muitos anos pelo diabo. Aí você prega para ela e ela diz: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Irmãos, não tem coisa melhor nessa vida. Paulo, por causa de uma libertação, não foi porque ele estava pregando, não, porque aqui ele não estava pregando, ele estava só passando.